Como ler qualquer pessoa. Como assim ler? Ler basicamente é uma metáfora que a gente usa para falar como saber o que a pessoa está pensando, o que ela está realmente expressando, o que ela falou realmente é verdade, o que ela disse está condizente com as ações dela e muito mais. Personagens famosos da televisão como o próprio Batman, Thomas Shelby, Sherlock Holmes utilizam da linguagem corporal e da leitura antes de tomar qualquer atitude em relação à pessoa. Nesse vídeo vamos abordar alguns tópicos iniciais para que você comece a estudar a arte de ler pessoas. Abordaremos fatos como linguagem corporal, expressão facial, palavras, gestos e muito mais. Um aviso antes da gente prosseguir, não é com esse vídeo que você vai imediatamente aprender a como saber o que exatamente cada pessoa está pensando, como ler mentes, como ser igual metaforando, que você literalmente olha para cara da pessoa e sabe o que ela está sentindo. Fui metaforado! Não é bem por aí. Como eu disse, isso é um guia inicial, vamos abordar fatores iniciais que, querendo ou não, devem ser estudados se você quer melhorar sua habilidade de ler pessoas, de compreendê-las melhor. E claro, de investigá-las melhor. Eu me chamo Rodrigo Fortes e você está assistindo a Academia do Carisma. Se inscreva no canal, nem perde tempo, e me siga também no Instagram. Se fosse fácil realmente ler as pessoas e entender quais são os sinais que elas estão nos comunicando, não precisaria ter lido muitos livros, ter visto horas de aulas e palestras entediantes que muitas vezes estudam neurociência. Se fosse fácil, bastava um vídeo do YouTube. Mas, como eu estou aqui para te ajudar, vamos apenas abordar inicialmente como você pode observar alguns sinais clássicos de leitura corporal que são utilizados por vários personagens da cultura pop, principalmente o Thomas Shelby, Sherlock Holmes, Batman, o próprio Ellie de Death Note, e a lista vai. E outro aviso é que muitas dessas coisas são bem intuitivas, então talvez você pense, mas isso eu já sabia. Mas não é porque você sabe que você aplica. Todo mundo sabe um monte de coisa. Todo mundo sabe que para você ter um corpo bonito, você tem que treinar, comer bem e seguir um plano. Mas ninguém faz. Então não é porque você sabe que você sabe aplicar. Fica a reflexão. Enfim, o primeiro ponto que você deve observar nas pessoas para fazer uma primeira leitura corporal de início é o olhar. Digamos que o olhar é uma parte da leitura corporal que muitas pessoas negligenciam. Elas acham que, mas é só olhar nos olhos e a pessoa é confiante. Não é bem por aí. Existe uma frase que vai facilitar demais você observar o comportamento das pessoas, que é olhar igual interesse. Muitas pessoas não se tocam disso na hora do vamos ver, na hora da prática. Mas se uma pessoa está olhando para alguma coisa ou para alguma pessoa durante muito tempo e sem que ela perceba, muitas vezes isso é sinal de interesse. Se você por acaso fosse um homem das cavernas e estivesse com muita fome e aparecesse um churrasco na sua frente, um churrasco bem suculento, você ia olhar fixamente para isso. E mesmo se alguém falasse não coma, você ia continuar olhando de canto de olho. Porque aquilo tem interesse seu, você tem interesse naquilo, então olhar é igual a interesse. Como a gente consegue ler as pessoas dessa forma? Imagine a seguinte situação. Imagine que você está num grupo de amigos. Um grupo assim que está num bar. Mas nesse grupo tá tipo uma roda e as pessoas não estão se olhando. Elas sempre estão olhando para trás. Estão vendo quem está chegando, estão olhando para as outras pessoas de outros grupos e meio que pouquíssimas vezes elas interagem entre si. O que isso quer dizer baseado na premissa de que olhar é interesse? Quer dizer que o interesse não está na roda. Quer dizer que o interesse está lá fora. Quer dizer que elas estão buscando algo interessante para olhar. Então, na próxima vez que você ver uma roda de amigos, uma roda de pessoas, uma roda de gente conversando, qualquer que seja a situação, se muitas vezes as pessoas estão olhando sempre para a porta, sempre para outras pessoas que estão ao redor delas e não para a roda em si, então elas estão subcomunicando para elas mesmas e para todo mundo que elas não estão interessadas aí, que a diversão não está aí. Sabendo desse pequeno sinal de que olhar é interesse, agora você sabe. Eles não estão achando a conversa interessante. Vou fazer alguma coisa interessante para que o olhar deles volte para cá. Vou olhar mais para eles, vou olhar mais para o meu ciclo para que eu influencie melhor as pessoas que estão ao meu redor, porque o meu olhar está no interesse e o meu interesse está aqui. E isso você proativamente influencia a atitude das pessoas. O olhar igual a interesse muitas vezes passa despercebido. Talvez você encontre uma pessoa que está te olhando faz tempo, só que você não nota porque você é um tapado que nem eu, que também não percebe nada disso aí. Mas com muita atenção você começa a perceber esses pequenos detalhes de olhar. De onde a gente olha, a gente tem interesse. Essa é uma dica inicial que você pode aplicar em basicamente um monte de situações diferentes, como a que eu citei no exemplo. Ainda falando de olhar, temos um olhar muito interessante que você deve saber porque esse vai te salvar de muita situação desconfortável, que é o olhar de pré-ataque. Predadores no reino animal, principalmente os furtivos, eles andam mais baixos como o leão, uma onça antes do ataque.
e olham a presa de baixo para cima, com os olhos olhando para cima e a cabeça meio baixa. Isso é uma indicação clara de que o predador vai atacar. E isso ainda está herdado nos nossos genes, então muitas vezes quando você vê uma pessoa olhando de baixo para cima para você, quer dizer que ela está com raiva de você. Quer dizer que ela não foi com sua cara. É como se ela estivesse preparada para te atacar. Mas ela não vai. Mas isso é o comportamento que ela vai demonstrar, porque está dos nossos genes agir dessa forma. Então, na próxima vez que você olhar uma pessoa olhando de baixo para cima, uma expressão de hiperataque, perceba que é muito desconfortável estar perto dessa pessoa. Justamente porque o seu cérebro mais interno, mais primitivo, subcomunica para você que isso é perigo. Só que ele não fala a nossa língua, ele não fala, ei, isso aqui é um predador que está querendo atacar você, cara. Ele te comunica isso através de um desconforto. Então, próxima vez que você vê isso aí, já fica ligado. Saindo um pouquinho dos olhos, temos o sorriso. E vamos analisar 2 sorrisos diferentes que você deve saber a diferença sempre para que você entenda melhor as pessoas e leia elas com facilidade. Que é o sorriso social e o sorriso do Shane, ou do Shane. Eu não me lembro como pronunciar isso aqui, é uma palavra em francês. O sorriso social basicamente é um sorriso que você coloca uma máscara em você mesmo para que você pareça mais sociável. E isso não é errado, não é como se você fosse falso. Mas muitas vezes a gente tem que sorrir, querendo ou não. Senão você vai passar a imagem de ser um cara muito antipático. E se você falar, eu não ligo pra opinião alheia, tudo bem, mas não é motivo pra você deixar de graça as pessoas desconfortáveis. Você tá numa reunião e a pessoa tá sendo super simpática com você, mas você tá meio que sem tempo, sem vontade de falar, e você fica com a cara fechada. Isso passa uma má primeira impressão. E você precisa saber bem a diferença entre os 2 sorrisos para que você saiba quando a pessoa está rindo por educação e quando ela está realmente feliz com o que você falou ou riu do que você falou. Isso aqui é uma parada bem metaforando, porque você vai analisar o sorriso da pessoa, saber se é genuíno ou não. Basicamente, um ponto-chave que a gente sabe se o sorriso é genuíno ou não é se os olhos, a ponta dos olhos ficam meio que fechadas. O sorriso do Shane, ele, ao mesmo tempo em que o sorriso abre, os olhos fecham e fazem aqueles famosos pés de galinhas. Demora um pouquinho para você identificar a diferença na hora da prática, na vida real, mas com treino você vai saber. Dessa forma você vai finalmente saber se aquela garota realmente está gostando de você, se ela riu da sua piada ou se ela só está sendo educada mesmo. Sabendo a diferença, você consegue mudar muito o seu repertório. Isso não só com a questão de flash, mas a questão de sociabilidade mesmo. Saber a diferença dos sorrisos é essencial. Descendo um pouco do sorriso, temos os ombros. Outro sinal claro de leitura corporal que você deve saber é os ombros. Os ombros indicam muita coisa sobre a pessoa, principalmente o quão tensos eles estão. As pessoas, em sua grande maioria, passam a maior parte do tempo olhando para os olhos, a boca, o nariz da pessoa, porque é o rosto dela. Mas você ficaria muito surpreso se você olhasse para os ombros das pessoas, porque através dos ombros você muitas vezes consegue saber se uma pessoa está tensa, se ela está insegura, se ela está desconfortável ou não. Muita gente fala que quando você cruza os braços, você está inseguro, então todo mundo que cruza os braços está inseguro. Isso não é verdade. A pessoa pode estar com frio, a pessoa pode ter esse hábito de cruzar os braços, ela pode simplesmente ser assim. Mas com os ombros você consegue saber realmente o que ela está sentindo. As pessoas quando elevam demais os ombros, quer dizer que elas estão com a musculatura muito tensa. E a gente tensiona muito a musculatura quando estamos desconfortáveis em situações estressantes. Então, se você está conversando com alguma pessoa e você percebe que os ombros dela estão meio tensos, estão meio elevados, ela está se mexendo um pouco mais dura, você tem a certeza de que ela está insegura, ou pelo menos algo muito próximo disso. O contrário é verdade, quando as pessoas estão com os ombros bem caídos e relaxados, para trás, eretos, fazendo a coluna ficar mais reta, ela está tranquila. Saiba bem a diferença desses dois que você vai finalmente saber se a sua companhia ou a companhia de outras pessoas ou simplesmente uma análise de grupo. Você sabe o que a pessoa está sentindo, você sabe se ela está confortável ou não, e sabendo disso você pode melhorar a sua abordagem a ela. Vamos supor que tem uma pessoa, um amigo seu que está desconfortável e você quer deixar ele confortável. Você percebe que o que está deixando ele assim é o ambiente que ele está. Você traz ele para outro ambiente, fica só você e ele conversando e você percebe que ele já muda a postura, já muda o tensionamento dos ombros e você sabe que acertou aí. Então fica a dica dos ombros. Descendo um pouquinho dos ombros, temos as mãos. As mãos, no fim das contas, são um dos poucos membros do seu corpo que tem literalmente inúmeros sinais de linguagem corporal. E se eu fosse abordar tudo aqui, não ia dar tempo. Então eu vou abordar o que acho que condiz mais com o tema do vídeo, que são os famosos gestos pacificadores, ou você ficar mexendo a mão sem motivo nenhum, ficar se coçando. Muitas vezes, em situações estressantes, as pessoas têm hábitos diferentes com as mãos. Se você prestar muito mais atenção nas mãos das pessoas, você vai saber o estado mental delas.
Normalmente, pessoas que sempre estão mexendo o dedo, estão coçando a mão, estão esfregando as mãos sem motivo aparente, como as que estão aparecendo na imagem agora, você pode ter um indicador claro de gesto pacificador. E como o nome já diz, é um gesto que tenta meio que te pacificar do perigo adiante. É um hábito que nós seres humanos temos quando estamos em situações estressantes, tensas, que você simplesmente não quer estar lá. E por que é importante você saber esse tipo de gesto? Porque assim você consegue mudar completamente sua abordagem, você consegue saber o que a pessoa está sentindo com esse simples olhar para as mãos, olhar para os ombros, olhar para a expressão facial. Se você, por acaso, simplesmente chega e tenta impressionar todo mundo com o seu carisma, forçado ou não, você fala, eu sou carismático, eu faço tudo certo, eu vi todos os vídeos da Academia do Carisma e eu sei como ser carismático. Mas no fim você percebe que a pessoa está desconfortável, ou com você, ou com o ambiente, ou com outras pessoas do ambiente, e você não sabe porque você está totalmente focado em você. Então a leitura corporal ajuda muito você olhar a pessoa. Você está lá cego com seu próprio carisma e inflando o seu próprio ego, e você não percebe que a pessoa está fazendo um gesto pacificador toda vez que você começa a falar, ou toda vez que chega uma pessoa determinada no grupo, e você não percebe, você acha que simplesmente tem que ser carismático. Mas essa observação conta bastante, então leve isso muito a sério. E novamente, isso foi um vídeo mais iniciante. Tudo isso aqui que eu falei, muitas vezes é bem intuitivo. Você pode até falar, eu já sabia de tudo isso aí, eu vi tudo no Metaforando. Mas novamente, não é porque você sabia, não é porque você sabe que você necessariamente aplica. Como eu já disse, todo mundo sabe que tem que comer saudável, tem que ir pra academia e tem que fazer dieta para ter um corpo bonito, mas não é por isso que todo mundo faz. Então, fica a reflexão. Um vídeo de iniciante, mas futuramente traremos mais vídeos avançados em relação à linguagem corporal e leitura corporal e, claro, principalmente carisma. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve e comenta aqui embaixo personagens ou conteúdo para eu fazer. É isso aí, até a próxima.